Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que Deus venha abençoar o seu dia, que venha falar com você através deste devocional que nós vamos meditar hoje, que fala sobre a batalha espiritual. Existe uma guerra espiritual travada. Essa guerra, ela não é fictícia como guerras de filmes, mas ela é uma guerra real. E nesse momento que nós estamos aqui, no nosso devocional, reunidos, para adorarmos ao Senhor, para orarmos, para louvarmos o Teu santo nome, neste momento existe uma guerra travada. Amém? Existe uma guerra travada. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele, enquanto ele está aqui nesta terra, ele vai fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus, para nos afastarmos do Senhor. Ele sabe que ele já é derrotado. Ele sabe que a guerra, ela já está vencida, porque Jesus, ele já venceu a morte na cruz. Ele sabe que ele não sairá vencedor. Então ele faz de tudo. Ele faz de tudo, ele tenta de todas as estratégias para ele nos derrotar, para fazer com que nós saiamos da presença de Deus e que o plano perfeito do Senhor não se cumpra na nossa vida. Então nós temos que entender que a armadura espiritual que nós vamos ler aqui em Efésios 6:10, ela não é uma roupa que nós vamos usar para passear, não é um adereço, não é um acessório, mas ela é uma armadura de guerra. E nós temos que saber usar essa armadura. Amém? Muitos estão enfrentando batalhas espirituais e estão lutando de formas erradas. Nós temos que entender que a nossa luta, ela não é contra o homem. A sua luta não é contra o seu patrão, contra o seu vizinho, contra um familiar, contra alguém da sua própria casa. Mas a nossa luta, ela é contra os demônios, contra os principados, contra os dominadores dessa terra. Lá em Efésios 6:10, se você estiver com a sua Bíblia aí, você abre ela comigo, em Efésios 6:10, que diz assim para nós: finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Então veja que aqui Paulo está dizendo que a nossa luta é contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma guerra travada no mundo celestial, nas regiões celestiais. E essa guerra, ela está acontecendo agora, nesse exato momento. Existem principados, existem demônios que estão fazendo de tudo para que você não ouça a palavra. Então querem distrair, querem que você fique preocupado com outras coisas, querem que seus pensamentos ficam fora da presença do Senhor. Durante o dia acontecem muitas coisas que a gente não consegue entrar na presença de Deus. Por quê? Eles estão fazendo de tudo para que nós saiamos da presença de Deus. Então, muitas vezes nós estamos enfrentando batalhas espirituais e não sabemos identificar quais são
essas batalhas. Amém? E eu quero hoje trazer para você, não falando da armadura em si, mas trazendo para o nosso entendimento e trazendo hoje para este dia, quais são os tipos de batalha que nós enfrentamos e nós temos que identificar. Nós temos que identificar quais são as batalhas que nós estamos enfrentando, para nós usarmos das armas certas. Amém? Porque você pode estar enfrentando batalhas espirituais na mente, batalhas espirituais aí dentro do seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja, e você não está sabendo lidar com essa situação. Aí é onde você se afasta de Deus, porque você fala, nossa, mas Deus não está fazendo nada, Deus não está me ajudando, eu estou sozinha nessa batalha. E é tudo isso que o inimigo quer que você pense. Tudo que ele quer é que você saia da presença de Deus, que você se enfraqueça. Então, uma das batalhas espirituais que muitas vezes nós enfrentamos, e talvez seja uma que você está enfrentando hoje, é o desânimo e a frieza das coisas de Deus. O inimigo, ele vai ele vai entrar na nossa mente e ele vai trazer aquele, sabe quando traz aquele senso crítico com as coisas do Senhor? Sabe quando você começa a tudo você critica? Tudo que está relacionado a Deus, você começa a criticar. Então você coloca defeito no culto que você assistiu. Você coloca defeito no louvor, defeito no pastor, defeito no irmão. Você coloca defeito nas coisas de Deus. Ah, mas será mesmo que Deus... Ah, imagina que Deus vai fazer isso para mim. Ah, mas não vai. Olha a situação que eu tô vivendo. Olha o estado que eu tô. Acho que Deus vai fazer alguma coisa? Não, Deus se esqueceu de mim. Ah, Deus não vai cumprir com essa palavra. E esses sentimentos de frieza, de crítica, isso vai te afastando da presença de Deus. Ah, eu não preciso ir na igreja para buscar a Deus. Ah, a igreja sou eu. Eu não preciso me reunir em nenhum lugar. Eu posso ficar na minha casa. Porque o inimigo, ele sabe que a igreja, Jesus instituiu essa igreja. Quando Jesus morre e Jesus aparece para os seus discípulos, Jesus, ele vai instituir uma igreja para eles darem ali início. A igreja primitiva lá em Atos é onde começa a igreja do Senhor. Aonde Jesus, ele ensina aos discípulos que as pessoas deveriam estar reunidas em oração, em louvor, em fortalecimento espiritual. Então nós precisamos estar reunidos para cultuarmos a Deus. Não temos que ir na igreja somente aos domingos, como os crentes macarronados, que vão aos domingos bater o cartão ali para mostrar para as pessoas que estão indo na igreja, porque isso é religiosidade. E o Senhor, ele está buscando por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Eu vou à igreja adorar ao Senhor. Eu vou à igreja me fortalecer. Eu vou à igreja fortalecer o outro. É como chegar diante de uma fogueira e tirar uma brasa dessa fogueira. Você tira a brasa e coloca ela lá num cantinho, separado do fogo. Essa brasa, ela vai se apagar. E assim somos nós. Quando nos afastamos da igreja, nós vamos nos esfriar. Então esse papo de que não precisa ir na igreja, isso é seta do inimigo. Isso é batalha espiritual que vem trazendo uma frieza, um distanciamento do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Precisamos estar na presença dele. Nós precisamos estar com ele. Sem ele, irmãos,
nós não vamos para lugar nenhum. Sem Ele, nós não temos esperança, não temos força. E aí ficamos totalmente desanimados, cansados. Ah, amanhã, na semana que vem eu vou. Ah, não deu para essa semana, na semana que vem eu vou. Aí chega na outra semana que vem, na outra semana, ah, na outra eu vou. Ah, o ano que vem eu vou pegar firme. E aí você vai se esfriando. Você vai se esfriando de Deus. Amanhã eu leio a Bíblia. Amanhã eu oro. Amanhã eu vou buscar a Deus. E aí a estratégia dele, do inimigo, é essa. É trazer para nós uma frieza que vai se tornar normal. Você não vai olhar para esse sentimento, para essa circunstância como sendo uma frieza, mas você vai olhar para ela como se fosse algo natural. Vai fazer parte do seu dia a dia não buscar mais a Deus. Vai fazer parte do seu dia a dia ficar na sua. Vou ficar na minha. Ah, eu não preciso lá ficar me relacionando, ficar conversando, ficar... Não, eu vou ficar aqui quietinho. Mas nós temos um Deus que nos renova. Nós temos um Deus que nos dá força a vencermos, irmãos, todas as nossas batalhas. Nós não estamos sozinhos nessa guerra. O inimigo, ele veio para, como eu disse, para matar, para roubar e destruir. Mas Jesus veio para salvar, para libertar, para nos renovar, para nos transformar. Então, maior é aquele que está em Deus do que aquele que está no mundo. E nós precisamos encontrar em Deus, buscar nele a renovação, o ânimo para a nossa vida. Amém? Lá no Salmo 121, o salmista diz assim, olha, Davi ele fala, levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, busque no Senhor o socorro. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é Deus do impossível. Então, se você não encontra força, se você não encontra ânimo, busque no Senhor. Senhor, venha me renovar. Senhor, eu não tenho vontade de ir para o culto, mas eu vou mesmo assim. Eu vou sem vontade. Porque se você for esperar vontade para buscar a Deus, você não vai buscá-lo. Porque a nossa carne, ela sempre vai tender para nos satisfazer. A nossa carne, ela sempre vai lutar contra o Espírito. Então, para quem eu vou dar força? Eu vou dar força para o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim, ou eu vou dar força para minha carne, que grita, que quer dominar a minha vida? Sou eu que vou escolher. Então, mesmo que eu não tenha ânimo, ai, nossa, eu tô super cansada, trabalhei o dia inteiro, eu não tenho vontade de buscar as coisas do Senhor. Vá sem vontade, irmão. Mas vai. Porque cada vez que você ficar em casa, cada vez que você der força para sua carne, você está alimentando. Então, menos vontade você vai ter de ir, menos coragem você vai ter de levantar, porque você vai querer ficar no seu conforto, na sua zona de conforto, no seu comodismo. E a nossa luta, ela é constante. Nós temos que lutar contra nós. Lutar. Eu, pela minha carne, eu poderia estar fazendo outras coisas nesse momento. Poderia não estar nem fazendo nada.
deitada no sofá, trabalhando, já correndo para um lado para o outro, que é o que eu mais faço na vida, é ficar correndo para um lado para o outro, mas eu vou buscar em Deus primeira coisa no meu dia, o meu renovo, o meu alimento, o alimento que vem do céu sobre a minha vida. Então, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Não tá com vontade, irmão? Vai sem vontade. Ora, Senhor, eu não tô com vontade nenhuma. Eu não tô com vontade nenhuma de orar ao Senhor. Mas eu vou orar, tô aqui orando. Não sei nem o que falar, Deus. Mas eu estou aqui. Nós temos que fazer com que o nosso ser, ele anseie pelas coisas do Senhor. Eu tenho que gerar isso. Pedir ao Senhor que Ele gere isso em mim. A força para eu vencer essa batalha espiritual. Salmo 42 fala, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Senhor. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Então nós temos que ter anseio pelas coisas do Senhor. E se não estamos conseguindo, nós temos que pedir a Ele que venha tocar o nosso coração. Porque o diabo, ele quer trazer a frieza no teu coração. Ele quer trazer separação entre você e Deus. E ele vai usar de estratégias para que você fique totalmente desanimado. Não vá na igreja, irmão, para olhar para homem. Porque lá você vai encontrar pessoas tão pecadoras e imperfeitas quanto você. Você não é melhor do que elas e nem elas melhor do que você. São vários pecadores juntos buscando pela graça de Deus. São muitos imperfeitos juntos buscando a renovação em Cristo Jesus. Então lá você não vai encontrar pastor perfeito, pastora perfeita, louvor perfeito, diácono perfeito, presbítero perfeito. Seja lá o que você estiver buscando em nome à perfeição, lá você não vai encontrar e não vai encontrar em lugar nenhum. Nem na igreja, nem fora da igreja, muito menos fora da igreja. Porque ali dentro da igreja são pessoas pecadoras e imperfeitas que estão buscando em Deus a salvação, buscando em Deus serem pessoas melhores, estão se esforçando. E no mundo, ninguém está se esforçando para nada, estão vivendo do jeito que querem. Então, ainda, apesar de tudo, o melhor lugar que você pode estar com a sua família é na casa do Senhor, seja a placa que for. Mas você tem que buscar o Senhor. Noé, quando ele coloca ali todos aqueles animais dentro da arca, como Deus havia ordenado, e ele coloca ali os animais em pares, ali entram todos os tipos de animais. Todos os tipos de animais. Os animais peludinhos, bonitinhos, fofinhos, mas também entram animais perigosos, animais selvagens, animais peçonhentos, animais que rastejavam. Mas, ainda assim, a arca garantiu a salvação de Noé para sua família. E assim é dentro da igreja. Você vai encontrar de tudo lá dentro. De tudo. Mas o nosso olhar está em Deus. Porque é dele que vem o nosso socorro. Por isso que Davi ele fala, elevo os meus olhos para o monte. Os seus olhos têm que estar no monte, em Deus, no alto. Você vai na igreja para cultuar ao Senhor. Você vai na igreja para buscar ao Senhor. Para adorá-lo, para louvar o teu santo nome, para ser tratado, curado, restaurado por Ele e não por homens. Então não espere que o homem vá fazer ou deixar de fazer algo para você.
Busque ao Senhor e não permita que a frieza venha tomar conta do teu coração, porque o inimigo ele vai usar dessa artimanha, dessa armadilha para você se afastar. Então, uma das batalhas espirituais que você possa estar enfrentando hoje é a frieza espiritual. Então, faça o reverso hoje. Comece a buscar o Senhor. Ore a Ele, busque o Senhor. Procure, porque aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então, faça algo diferente hoje. Faça algo reverso. Busque ao Senhor, mesmo não querendo. Permaneça nesse devocional, mesmo não querendo. Porque o inimigo vai colocar aí na sua seta, Renata, não escuta ela não, porque ela tá falando um monte de ladainha. Sai daí. Vai assistir outro Rios. Porque ele quer te tirar da presença de Deus. E ele vai fazer isso durante todo o seu dia. Ele vai usar de banquetes, apresentar banquetes, manjares para você sair da presença de Deus e te manter cada vez mais firme. A outra batalha espiritual que nós podemos enfrentar é a exaustão física e emocional. Já passou por isso? Eu já. Muitas vezes em oração, de eu estar reunida em oração, e começa a me dar um sono, uma canseira, uma coisa horrível. Parece que eu não tenho força para ficar de pé. E o inimigo está lá, trazendo a exaustão. Seja ela física, seja ela emocional. Ele vem para minar as nossas forças. Ele vem para tirar nós ali daquela concentração. Nossa, eu tô tão cansada. Meu Deus, eu preciso ir para minha casa, eu preciso tomar um banho, eu preciso dormir, eu preciso fazer, sei lá, qualquer coisa. E ele começa a colocar ali aquele peso. Já sentiu? Peso nas pernas. Parece que a sua perna vai dobrar. Parece que você levou uma surra. Porque você está no meio de uma batalha espiritual. E ele vem ali para tirar totalmente as nossas forças. E muitas vezes nós sentimos na pele isso. Às vezes vem aquele cansaço emocional. Nossa, eu tô tão cansada de lutar. Eu não tenho mais força para lutar. Porque um soldado cansado, ele é um soldado totalmente vulnerável. E nós, como estamos fazendo parte desta guerra, nós fazemos parte desse exército, nós não podemos dormir no meio do caminho. Nós não podemos enfraquecer no meio do caminho, senão nós vamos ser totalmente derrotados, porque o inimigo ele vem como se estivesse numa retroescavadeira e ele vem passando por cima de tudo, irmão. Ele passa por cima das nossas emoções, ele moe muitas vezes o nosso físico, para que nós desistamos. Ah, não, é muito difícil servir a Deus. Nossa, é muito difícil orar. Toda vez que eu vou orar, acontece alguma coisa de ruim. Semana passada, quando eu fiz o podcast com a Claudinha, ela falou isso no testemunho dela. Que toda vez que ela pegava na Bíblia, que ela começava a ler a Bíblia, ela sentia uma manifestação espiritual contrária para que ela continuasse lendo a Bíblia. E ela começou a sentir pânico. Então, veja a força que o inimigo tem, o quanto ele se levanta contra nós. E ele trazia ali na mente dela pânico, ela tinha terror, ela sentia um pânico horrível. E começavam as coisas ruins a acontecerem toda vez que ela voltava a ler a Bíblia. Porque ele não quer, ele quer ver você e eu fraco. Ele quer nos ver na sarjeta. Ele não quer ver você se levantando em oração, em adoração. Ele não quer que você ouça louvores no seu trabalho, no fone de ouvido, na sua casa. Ele não quer, ele quer que você fique perturbado. Porque você se torna um marionete na mão dele.
E ele usa pessoas como marionetes para te atingir, para te desanimar, para te ofender. E nós não podemos esquecer de Efésios 6:10, que fala que a nossa luta não é contra pessoas. Porque muitas vezes a vontade que nós temos é partir para cima. Só que nós não estamos lutando contra a carne do outro. Mas existe uma guerra espiritual por trás, milícias demoníacas, usando essas pessoas que estão fracas espiritualmente para nos atingir. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, ele fala: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dias. Eu tô orando, começa ali a dar aquela dor no corpo, começa a bocejar. Sábado mesmo, nós fomos orar. E aí eu tô lá sentada orando e começou, dói a perna, dói o corpo. Parecia que tava levando uma surra no meio da oração. Meu corpo, ele tava completamente moído. Mas dentro de mim ali, eu clamava, orava em línguas. E aí eu me levantei, e aí eu comecei a orar de pé e fui orando, clamando, orando em línguas, clamando pelo sangue de Jesus. E assim é que nós vencemos. Nós vencemos em Cristo. Nós não estamos sozinhos. Não adianta você querer lutar essa guerra sozinho. Se você for lutar a guerra sozinho, eu já digo para você, não estou nem profetizando, mas é a pura verdade. Você vai perder. Porque sem Deus nós não vamos conseguir. Lembra lá de Geazi, servo de Eliseu? Quando ele levanta de manhã, ele sai da tenda e ele vê aquele exército todo vindo da Síria contra eles. E ele vai lá até Eliseu e fala: meu Senhor, o que nós vamos fazer? E aí Eliseu ora a Deus e pede para que fossem abertos os olhos daquele moço. E quando os olhos dele espirituais são abertos, ele vê um exército muito maior do que aquele contrário. E aí ele entende que haviam anjos enviados pelo Senhor a favor deles. E Eliseu fala, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Então, mesmo que exista uma força contrária à sua vida, mesmo que exista essa batalha travada contra você, nesse exato momento, existem anjos ao nosso redor, vencendo por nós. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E é Ele que vence as nossas batalhas. Então não permita que o desânimo, o cansaço físico venha tirar você da presença de Deus. Porque o Senhor, Ele vem, Ele nos refrigera. O Senhor, Ele vem e Ele tira o nosso cansaço. Lá em Isaías 40, no versículo 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. É Ele que nos dá o vigor que precisamos. É Ele que nos dá a força para nós continuarmos a nossa batalha. Lá em 1 Reis 19, no versículo 7, Elias, ele havia ali lutado contra os profetas de Baal, havia vencido mais de 800 profetas à espada. Aí ele recebe lá aquela palavra
de ameaça de morte de Jezabel e ele foge. E ele fica muito cansado, muito exausto de tudo aquilo. E ele deita debaixo ali de um zimbro e ele pede para que Deus o leve embora. Ele quer morrer, ele pede a morte. E ele deita ali e ele dorme. E aí Deus manda um anjo até ele. Acorda ele. E lá tem água, um pãozinho na brasa. Olha que Deus maravilhoso. Deus manda pão quente para nós. Nos manda o alimento. Não nos deixa com as mãos vazias. Ele nos dá a força necessária para continuarmos. E aquele anjo vai lá e acorda Elias, fala para ele, levanta, come e vai, continua. Elias está tão exausto, Elias está tão cansado de tudo, tá ali depressivo, totalmente sem forças, e ele volta a dormir. Vai o anjo lá de novo. Acorda, Elias. Dá um alimento para ele, um pão e uma água ali, que faz com que ele caminhe por 40 dias no deserto. Olha que alimento que o Senhor nos dá. Aquilo que vem do Senhor nos dá força, nos dá vigor, nos dá a quantidade necessária do alimento que vem de Deus, que é Jesus Cristo, que vai nos preencher de uma tal forma que vai fazer com que nós continuemos a nossa caminhada. Então toda essa exaustão, todo esse cansaço, em Deus nós conseguimos reencontrar o ânimo. Moisés, quando morreu, Deus chega para Josué e fala, tem de bom ânimo, tem de ânimo, porque eu vou te mostrar o caminho, eu vou te dar a força. Então Deus, ele está te dando a força para você vencer essa batalha espiritual. Para que todo esse cansaço que você tá, todo esse desânimo, seja transformado em força e vigor do Senhor. Amém? E você vai se levantar e você vai continuar. Você vai vencer essa batalha espiritual. Eu profetizo sobre sua vida que todo esse desânimo, todo esse cansaço que você tem sentido, essas dores no corpo, essas dores na perna, dores nas costas, tudo aquilo que tem trazido para você peso e você não tem conseguido buscar a Deus, Deus está derramando sobre você nesse dia a força necessária para você se levantar e reverter essa situação. Amém? Que caia por terra, em nome de Jesus, todo cansaço físico, emocional, espiritual, tudo aquilo que o diabo vem trazendo na tua vida para te tirar da presença de Deus, está repreendido em nome de Jesus. E você vai se levantar com uma força que você vai reconhecer que essa força não vem de você, mas vem de Deus. Amém? E ele vai te deixar alinhado, posicionado para continuar essa caminhada. E para junto dele vencer essa guerra. Amém? Um outro ataque espiritual, uma batalha que nós podemos enfrentar. Já viveu quando parece que vem o kit completo de problema? Você já passou por momentos na vida que parece que tudo tá dando errado? É problema financeiro, é problema na família, é problema no trabalho, é o carro que quebra, é a máquina de lavar que para de funcionar, é o cachorro que fica doente. Isso é sinal de que você está enfrentando uma batalha espiritual. Porque o inimigo, ele sabe as coisas que são importantes para você. Então, carro quebra, não consigo buscar Deus porque eu vou ficar a pé, eu não vou conseguir sair. O cachorro tá doente, não tem como deixar ele sozinho, tem que ficar com ele em casa. Eu tô com problema financeiro, como é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar mais,
eu tenho que buscar mais recursos, porque eu tenho que pagar as minhas contas, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Nossa, eu tô com tanto problema que eu não tenho tempo para buscar Deus. Eu tenho muitas coisas para resolver. Veio tudo como uma avalanche. E isso tudo é estratégia que o inimigo usa para nós ficarmos totalmente desestabilizados. Para nós, muitas vezes, até questionarmos a Deus. Aonde está o Senhor? O Senhor não está fazendo nada? Será que o Senhor não está vendo? Cadê o meu Deus? Meu Deus me abandonou. O meu Deus não está nem aí comigo. Ele se esqueceu de mim. E aí começa o quê? Ficar revoltado. Porque, claro, quanto mais eu busco a Deus, mais problema eu tô tendo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou largar a mão. Eu não vou ficar buscando tanto a Deus, não. Porque é muito problema. Agora eu tenho que correr atrás das minhas coisas. Eu tenho muita coisa para resolver. Você acha que eu lá vou ter tempo de ficar buscando a Deus? Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. E aí nós saímos do foco. Mateus 6,33 fala: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, apesar dessa bola de neve que tem vindo aí, busca primeiro Ele. Não fica preso às circunstâncias. Não fique olhando com olhos naturais para os seus problemas. O seu foco é Deus e você tem que buscá-lo em primeiro lugar. Todo o resto, irmão, vai vir. As coisas todas, elas vão se ajeitar. Sempre, no final, sempre dá tudo certo. Você já percebeu isso? Que no final, sempre dá tudo certo. Às vezes a gente fica criando tantos problemas, a gente fica tão inseguro, fica com tanto medo, quando nós estamos começando a enfrentar um problema, e quando ele passa, você olha assim e fala, nossa, passou, acabou. Porque o problema ele tem começo, meio e fim. Ele não vai durar eternamente. Quando eu entendo que é no Senhor que eu vou buscar. Se eu ficar minha vida inteira presa nele, se eu ficar focada nele, ele não vai passar, porque eu estou alimentando esse problema. Mas eu tenho que descansar, temer ao Senhor, buscar ao Senhor. Lá em Isaías, no 40, novamente, no versículo 31, fala: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por quê? Porque você não está resolvendo na tua força. Então você vai andar e não vai se cansar, porque a força não está vindo sua, está vindo do Senhor. Então você não vai ficar exausto, porque suas forças estão sendo renovadas nele. E você vai olhar para os seus problemas por cima deles, como a águia. Você vai olhar por cima. Você não vai olhar com olhos da carne, com a emoção, com o sangue no olho, com o calor do momento. Você vai olhar com sabedoria, com discernimento de espírito. E em Deus você vai encontrar a força necessária para você superar esse problema. Entendendo que nada é por acaso. Que as coisas acontecem na nossa vida com um propósito em Deus. E quando nós entendemos isso, nós passamos a descansar no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de nós. Então, mesmo que venha aí o kit completo do inferno na tua vida, não fique desanimado e nem desesperado. Busca força no Senhor. Senhor, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida e nada nem ninguém vai me tirar do foco. Nada nem ninguém vai tirar o Senhor como prioridade no meu coração. Porque muitas vezes Ele vai trazer um monte de problema para você correr atrás de tudo, correr atrás do vento e nada vai ser resolvido. E é isso que Ele quer. Que você fique revoltado, desanimado com o Senhor.
Outra batalha espiritual que você pode estar enfrentando: não querer orar. Eu não consigo orar, Renata. Nossa, cada vez que eu vou orar, acontece uma coisa. Cada vez que eu vou orar, eu durmo. Tem gente que ainda fala assim que gosta de orar para dar sono. Quer dizer, a oração, irmão, ela não tem que te dar sono. A oração, ela tem que te dar força. Porque quando você está orando, está te dando sono, isso aí é estratégia do inimigo para você parar de orar. E nós temos que buscar em Deus essa força para nós ficarmos animados na presença dele. Para nós recebermos o vigor do Senhor. O ânimo, a alegria do Senhor é a nossa força. Aquele que não ora não se relaciona com Deus. Não tem como você se relacionar com Deus sem a oração. Nós temos que orar para nos relacionarmos a Deus. Existe uma oração específica? Não. Existe um horário específico? Não. Um lugar específico? Também não. O Senhor, ele quer se relacionar com você. Ele criou o homem para relacionar com ele. Por isso que ele criou Adão. Depois ele criou Eva para Eva se relacionar com Adão e os dois se relacionarem com ele. E tudo que o Senhor quer é ouvir a sua voz. Por isso que a palavra de Deus fala que os ouvidos do Senhor estão inclinados. Porque ele quer ouvir. O olhar do Senhor corre por toda a terra, porque ele quer te ver. Ele quer se relacionar, ele quer tocar em você. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ser achado por você. Olha que coisa mais linda quando ele fala lá em Jeremias, que o Senhor quer ser achado por vós. Então ele quer ser achado, ele quer que você se relacione com ele. E quando nós não estamos orando, quando nós não estamos nos relacionando com o Senhor, é porque nós estamos enfrentando luta espiritual. Porque eu vou me distanciando dele. Quanto mais distante eu estou do Senhor, menos eu vou ouvir a sua voz. Menos eu vou ter a direção dele. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Ela sabe quando ele está falando com ela. Mas para isso ela tem que se relacionar com ele para ela poder identificar a voz. Se eu não oro, se eu não tenho relacionamento, intimidade com o Senhor, como que eu vou saber que é ele que está falando comigo? Aí qualquer voz que vier na minha mente, eu vou acreditar. E aí o inimigo vai vir e vai lançar um monte de coisa na tua cabeça. E você vai acreditar. Porque você vai achar que é o Senhor, quando na verdade é o inimigo que está plantando semente dentro da sua mente para trazer discórdia, para trazer confusão nos teus pensamentos. Jesus ele fala lá em Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu tenho que orar para mortificar a minha carne e vivificar o meu espírito. Eu tenho que alimentar o espírito. E isso eu vou fazer enquanto eu estou orando. A oração não vai mudar Deus. Você não vai convencer a Deus com a sua oração. A oração não é para convencer Deus de nada. Porque Deus ele já sabe de todas as coisas. Ele não precisa nem da sua ajuda e nem do teu convencimento. Mas a oração vai me trazer para mais perto de Deus, aonde vai gerar em mim uma maior dependência e maturidade diante do meu Senhor. E eu vou, aquilo que eu estou orando, eu vou saber viver da melhor forma aquilo que eu estou orando. Mesmo diante do sim ou do não de Deus. Essa oração, ela vai me preparar para viver aquilo que eu estou orando. Ela vai fortalecer a minha fé. Então, se eu não estou tendo vontade de orar, é porque o inimigo está usando esse tipo de batalha espiritual na minha mente. Não preciso orar, o Senhor já sabe o que eu preciso. Então, não vou orar. Não vou orar porque nada está dando certo. E ele vai usando de artimanhas e armadilhas na tua mente
para fazer com que você não se relacione com o Senhor. Então, vigia. Vigia, irmão. Volte a orar a Deus. Mas eu não tenho o que orar. Fique em silêncio diante da presença do Senhor e fale: Deus, eu não estou tendo força para orar, mas eu estou aqui. E você vai ver o que o Senhor vai responder a você. Amém? Ore, irmão. Insista na oração. Não desista de orar jamais, em nome de Jesus. Porque você tem que se relacionar com Ele através da oração. Você pode estar se sentindo também num beco sem saída. Não tenho mais o que fazer, estou cercada de todos os lados, eu não sei mais o que fazer. Entrega para Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Olha que lindo esse provérbio. Provérbio 21. 21, 1. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Nós somos controlados pelo Senhor, nós estamos na mão do Senhor. Então não se desespere, não permita que o inimigo coloque na tua mente que não tem mais jeito, que tudo acabou, que você está perdido, que não tem mais solução. Isso tudo é seta do inimigo e vai cair hoje por terra em nome do Senhor Jesus na tua mente, irmão. Repreenda esses pensamentos. Repreenda pensamentos de que você está sozinho, que você está abandonado, que Deus não tem mais o que fazer, porque Deus sempre tem o que fazer. Ele tem a resposta certa, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e a vida, não há outro. O nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa sempre vem do Senhor. Então você pode estar hoje vivendo situações e circunstâncias que são consequências de escolhas erradas na tua vida. E elas podem hoje estar diante de você como um beco sem saída, mas no Senhor há um caminho. Há um caminho. No Senhor há luz. No Senhor há uma direção certa para você. Então não ache que a sua vida acabou, porque ela mal começou em Deus. Deus, ele tem um caminho para você seguir. Deus tem uma história para você viver. E tudo isso que está na sua mente, que acabou, que não tem mais o que fazer, isso aí você tem que repreender, porque isso daí é uma batalha espiritual que você está vivendo. Tudo está no controle de Deus e Ele não perdeu o controle de nada da sua vida. Nada. Mas você tem que orar, jejuar, buscar ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque a Ele. Não desista, entrega para Ele os seus problemas. E peça a Ele a direção certa, para você não tomar nenhuma atitude errada, não escolher nenhum caminho, nenhum atalho, que vai fazer com que você se perca no meio do caminho. Amém? Outra batalha. Voltar às velhas práticas. O inimigo coloca aí na tua mente: ah, mas aquilo que eu fazia lá atrás, nossa, aquilo lá não tem nada a ver. Não era pecado. Entenda uma coisa, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, já não somos nós mais quem vivemos, mas Cristo vive em nós. A nossa vida é dele. Nós entregamos a nossa vida para Ele, aonde tudo se faz novo. E todas as coisas do nosso passado, elas ficam para trás. E quando eu entrego a minha vida para Ele, eu passo a viver uma vida de renúncia do meu eu, da minha carne. Eu vou pegar a minha cruz e eu vou seguir a Jesus. E essa cruz que eu estou carregando é tudo aquilo que eu já vivi, que eu não vou viver mais. Eu vou ter que todos os dias matar o meu eu, renunciar à minha carne, falar não para o pecado. Eu não posso voltar a pecar. Olha como isso aqui é tão sério. E as pessoas, elas muitas vezes não têm a dimensão da seriedade que é
em voltar às velhas práticas, em voltar para o pecado depois que nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 43, olha como é sério. 12, 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Quando não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa, que Jesus está falando. Então, ou seja, você entrega a sua vida para o Senhor. Jesus vem e te lava de todo pecado, perdoa os seus pecados, você está com a sua casa limpa. Amém? Você volta a pecar. Aquele demônio, aquele pecado que saiu da sua vida, ele vai voltar para dentro do seu coração. Um coração que agora está limpo, está lavado, está vazio de todo pecado. O que ele vem? Vem com mais 7. Então não brinca com o pecado. Não brinca com o pecado em nome de Jesus. Voltar às velhas práticas, voltar aos pecados que nós renunciamos lá atrás, irmãos, eles vão vir muito pior. Essa semana passada eu estava falando com uma pessoa e ela falou assim para mim: Renata, quando eu entreguei minha vida para Deus, eu renunciei tudo, né? A minha vida, claro que ela não ficou fácil, porque nós somos perseguidos, nós somos odiados pelo mundo. E aí, passou um tempo, eu caí e eu voltei nos pecados que antes eu cometia. Falou: você não tem ideia o que a minha vida se transformou. Minha vida ficou 1000 vezes pior do que quando eu estava lá atrás, que eu não conhecia Jesus. Porque aqui é o cumprimento dessa palavra de Jesus. Volta pior do que era. E ele quer fazer o que com a sua vida? Ele quer arregaçar com você. Ele quer acabar com a sua história. Ele não quer que você viva nada do que o Senhor planejou, porque ele quer o quê? Mostrar para Deus que os planos de Deus são imperfeitos. Só que o plano de Deus é perfeito, ele nunca é frustrado. Ele sabe que ele já perdeu, ele sabe que ele já é um derrotado, mas ele quer usar a humanidade para ir contra Deus. Então, quando eu volto aos pecados que eu cometia, eu vou novamente me afastar dele e vou andar com as pessoas que estão contra Deus novamente. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Com Deus não tem meio termo. Ou você é amigo de um, ou você é amigo do outro. Então ele quer que você volte para trás. Ele quer que você retroceda, irmão. Ele quer ver você derrotado. Então presta atenção. Não fique desejando as coisas do seu passado, como aquele povo ingrato naquele deserto, que ficava lá com saudades das sopas de cebola, com saudades dos pepinos, porque estava reclamando do maná que o Senhor enviava todos os dias. E eles eram tão ingratos com a vida que eles estavam levando, que eles não lembravam mais de que eles tinham atravessado o mar, que Deus havia livrado eles de uma escravidão, de um jugo do faraó. E eles estavam desejando voltar, e quantas vezes naquele deserto eles se voltam contra Deus, eles criam ali, levantam estátuas de ouro, começam a adorar estátuas. Quantas vezes eles se rebelam, se revoltam contra Deus? Porque eles estavam olhando somente para a carne deles, para a comida, para aquilo que eles viviam, para aquilo que eles achavam que era bom. Então nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo sempre vai estar colocando na nossa mente
de que as coisas lá atrás eram mais fáceis, eram mais confortáveis. Você não tinha que renunciar a nada, você não tinha que abrir mão de nada. Você tudo podia fazer. E ele sempre vai colocar o desejo de você voltar ao pecado. Então toma cuidado, porque você pode estar hoje enfrentando esse tipo de batalha. Desejando o pecado. E saiba que nós pecamos contra Deus. Nós não pecamos contra o homem. Nós pecamos contra Deus. Aquele que peca, peca contra Deus. E é isso que o inimigo quer. Ele usa dessa estratégia para nós pecarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele. Então, diante de tudo isso, diante de todos esses tipos de batalha, o que nós podemos fazer para vencermos essa batalha? Nós temos que buscar o nosso fortalecimento no Senhor, revestirmos de toda a armadura. Veja que lá em Efésios 6, ele fala que é de toda a armadura. Não é somente de um acessório, não é somente de um capacete, ou de uma sandália, ou de um escudo, é de toda a armadura, para que nós possamos resistir o dia mau e para permanecermos inabaláveis. É permanecer inabalável. E eu vou permanecer inabalável buscando ao Senhor, orando a Ele, jejuando, me fortalecendo o espírito, confiando nele, descansando, entregando tudo para Ele, não querendo lutar com a minha força, não querendo vencer com meus argumentos, não querendo vencer com olho por olho, dente por dente, mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. É no Senhor. Os nossos inimigos são os inimigos do Senhor. E Ele vai nos dar estratégia. Para cada guerra tem uma estratégia. Para cada guerra tem um tipo de armadura. E Ele é o nosso general. Ele é o guarda de Israel. É Ele que vai nos dar a estratégia para nós passarmos por essa batalha e vencermos nele e por Ele. Amém? Então não queira lutar sozinho. Ou não ache que você está aí completamente abandonado por Deus. Porque o Senhor está com você. Existem anjos ao teu redor, batalhando ao teu favor. Anjos que foram enviados das regiões celestiais para te guardar. Amém? Então confia no Senhor e esteja atento. Usa hoje esse dia para você orar a Deus e pedir para que Ele te dê o discernimento da batalha, que tipo de batalha que você está enfrentando e o que você pode fazer nele para você vencer essa situação. Seja na batalha na mente, seja na batalha com pessoas, seja na batalha no físico, seja que você esteja fraco, não esteja orando, esteja frio, que o Senhor mostre para você e te dê a direção certa para você vencer. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar então a Deus? Pai, em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Deus, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por este dia, por essa direção nesta manhã, Deus. Nós sabemos, Deus, que a nossa luta não é contra o homem, não é contra a carne e nem contra o sangue. Nós sabemos, Deus, que a nossa luta ela é espiritual. Existe uma batalha travada nas regiões celestiais, Deus. Mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está em Ti. O nosso socorro está no Senhor. Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor é o nosso escudo. É a nossa fortaleza. O Senhor não nos deixa sozinhos nessa luta, Deus. Obrigada, Deus. Porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, Senhor, de coisas que nós muitas vezes nem sabemos. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus. Senhor, que o Senhor venha, Deus, fortalecer aquele que está cansado. Que o Senhor venha revigorar, Deus, aquele que está abatido. Deus, que o Senhor venha encher, Deus, de alegria, de fé e de motivação, Deus. Aquele que está totalmente parado no meio do caminho, Deus.
Vem com a tua força, Deus. Vem com a tua glória. Vem com a tua unção sobre nós, Deus. Para que nós possamos, Deus, atravessar o dia mau. Para que nós possamos, Senhor, vencer, Deus, todo e qualquer tipo de luta espiritual, Deus, contra a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que nada nem ninguém, Deus, nos tire do foco, nos tire da sua presença, Deus. Muito pelo contrário, que cada dia mais nós possamos estar fortalecidos e que a nossa fé, Deus, seja inabalável, Deus, diante dos homens, diante das circunstâncias, diante dos levantes do inimigo, Deus. Em nome do Senhor Jesus, guarda o nosso dia, guarda a nossa casa, acampa os seus anjos, Deus, ao nosso derredor. Levanta, Senhor, colunas de fogo, Deus, ao redor da nossa família. Deus, guarda, Deus, os nossos filhos, o nosso marido, a esposa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Blinde-nos, Deus. Nos conserve, Senhor, na tua presença, Deus, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. E te dê, irmão, hoje o discernimento para que você possa identificar a luta que você tem enfrentado e como você vai vencer essa luta no Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, que você tenha um dia abençoado por Deus e eu te espero aqui amanhã. Um beijão, fica firme, não desanima, se mantenha no Senhor, porque a vitória já é certa. Amém? Um beijão, Deus te abençoe.